Oi pessoal, hoje eu tô aqui para compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu sei que o título desse vídeo pode parecer que eu vou vender para vocês uma dieta milagrosa, ou então uma receita para o sucesso, do tipo, como eu emagreci 10 quilos só com reeducação alimentar, você pode também! Mas eu não tô aqui para prometer uma dieta milagrosa para vocês e nem para fazer nenhuma apologia ao emagrecimento. Eu queria só compartilhar um pouco com vocês como que eu tive contato com a alimentação saudável, por que eu resolvi fazer as receitas que eu compartilho hoje no canal. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da minha história e quem sabe poder também ajudar alguém que esteja aí em casa procurando um estímulo para seguir uma vida mais saudável, mudar alguns hábitos alimentares, porque eu sei que, assim como eu, muita gente sofre com sobrepeso e eu passei metade da minha vida muito infeliz com a imagem que eu via no espelho, então eu espero conseguir ajudar vocês um pouquinho. Bom, desde que eu me entendo por gente, eu nunca estive feliz com o meu corpo. Eu acho super legais os movimentos que existem hoje pra gente aceitar o nosso corpo como ele é, não seguir padrões de beleza, ou pelo menos não deixar esses padrões de beleza afetarem tanto o nosso psicológico e o nosso emocional. Mas a verdade é que comigo isso não era uma realidade. Desde que eu era muito nova, eu tenho um complexo com o meu peso, com o meu tamanho e com a imagem que eu vejo no espelho. Desde os meus 8 anos de idade, eu me via como uma criança gorda, o que é um absurdo, porque quando a gente tem 8 anos de idade, não era com isso que a gente devia estar preocupado. Mas a verdade é que eu era zoada no colégio por causa do meu corpo, e isso me atormentou até a minha vida adulta. Eu passei a acreditar que determinados tipos de roupa não eram pra mim, que o meu corpo não era adequado, que o meu corpo era motivo de zoação, e eu comecei a ficar extremamente infeliz e aquilo foi pesando cada vez mais. E o que a gente faz quando a gente tá infeliz com o nosso corpo? A gente vai atrás de dietas. Eu odeio a palavra dieta. Não é à toa que eu coloquei reeducação alimentar no título desse vídeo. Eu achava que comida para emagrecer era basicamente alface, tomate e cenoura. E olha lá, hein, porque a cenoura tem carboidrato e você não exagere na cenoura. Aí o que acontecia? Uma semana inteira eu me propunha comer só salada. E no primeiro dia eu até começava animada, do tipo, legal, vou fazer isso daqui pra emagrecer. Aí no último dia eu fazia o quê? Passava no McDonald's e pedia absolutamente tudo do cardápio. Obviamente que isso não ia dar certo. Aí você vai falar assim, mas você não tentou procurar profissionais de saúde? Cara, eu tentei. E é uma história maravilhosa também, de como eu fui numa endocrinologista e eu saí do consultório dela chorando, aos prantos. Quando você vai num médico desse, ele pede lá pra você escrever o seu diário alimentar. Eu fui lá com o meu diáriozinho pra médica, super feliz, falando assim, eu me alimentei bem essa semana, né? E aí, aquela mulher, ela pegou uma caneta vermelha e ela começou a riscar e falar, isso aqui tá errado! Não é à toa que você tá assim aos 20 e poucos anos? Onde você acha que você vai chegar se alimentando assim? E aí, eu comecei a pensar, gente, eu não posso comer nada do que eu como hoje em dia. Isso tá tudo errado e é por isso que eu tô assim. E isso é a minha culpa. Foi chegando num ponto em que eu não gostava mais de tirar foto, eu não gostava mais de comprar roupa. Eu comecei a me esconder do mundo, porque eu tava extremamente infeliz com o meu corpo. Óbvio que eu sei que grande parte da culpa disso tudo é da sociedade, é dos padrões de beleza. Eu gostaria muito de ter conseguido me aceitar desde que eu era criança, mas a verdade é que a gente tem contato com esses preconceitos contra o nosso corpo muito cedo. Então, a maturidade que eu tenho hoje, aos 31 anos, eu não tinha lá atrás. Lá atrás, eu só queria emagrecer. Eu só queria me sentir bem comigo mesma. E aí, eu vou ser sincera com vocês. Eu já tinha desistido de resolver essa parte da minha vida. Eu cansei de tentar. Mas lá quando eu tinha uns 25 anos, 24 anos, eu saí da casa da minha mãe. Fui morar sozinha. E pela primeira vez na vida, eu falei assim, agora eu tenho que pensar no que eu compro no mercado. Agora eu tenho que pensar nas minhas refeições. Porque os meus hábitos alimentares, eles foram muito herdados do que eu comia na casa da minha mãe. E a minha mãe não tinha hábitos alimentares muito saudáveis. Eu ia no mercado, eu não comprava determinadas coisas que minha mãe sempre comprava, exemplo, chocolate e o pãozinho da padaria todo final de tarde. Eu também passei a me abrir para algumas coisas que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Até os meus 25 anos, eu nunca tinha experimentado uma berinjela. Eu nunca tinha conhecido o gosto de uma abóbora.
de uma abobrinha. E aí a gente culpabiliza muito as pessoas, né, pelo tá com colesterol, tá com pressão alta, a culpa é sua, é porque você tá comendo errado, porque você tá fazendo escolhas erradas. Cara, eu sinceramente não sabia. Eu achava que por ter salada no meu prato eu tava sendo saudável, entendeu? Só que aí eu fui entendendo que se eu substituísse a maioria das coisas que eram industrializadas, fast food, com alto índice de gordura, carboidrato, por alimentos mais naturais, ou seja, a parte de verduras e de legumes no mercado, aquilo ia surtir efeito. E aí a mágica aconteceu. Eu emagreci. Tudo aquilo que eu tava perseguindo a minha vida inteira aconteceu de uma maneira que não foi com sofrimento. Eu sempre associei fazer dieta a algo sofrido, a algo chato. Se eu tô recusando aqui esse hambúrguer, essa pizza, essa sobremesa, é com sofrimento. É tipo, ai que saco essa dieta. Antes, quando eu fazia dieta, eu passava fome. A partir do momento que eu comecei minha reeducação alimentar, eu passei a comer mais, em mais quantidade do que eu comia antes, com mais qualidade, e aí aquilo passou a nutrir o meu corpo melhor, então eu nunca mais passei fome. Em 3 meses eu emagreci ali uns 3, 4 quilos de cara. Só com essas coisas bobinhas, assim, de cozinhar mais em casa, comer mais legume e menos carboidrato e proteína, né, porque aí eu compensava. Aí eu falei assim, opa, gostei disso aqui, quero continuar nesse caminho. E aí eu fiz, a segunda coisa que fez toda a diferença pra mim foi ir a um nutricionista. O que ela me falou foi muito simples. Ela me explicou que se eu quisesse emagrecer, eu tinha que ficar em um déficit calórico. Então eu tenho que gastar mais caloria do que consumir. A partir do momento que a nutricionista me explicou certas coisas, como por exemplo, ótimo que você tá jantando uma saladona bonita, colorida, mas como é que você coloca azeite na sua salada? É assim? Aí eu falei, é assim. Uma colher de sopa de azeite tem 100 calorias. Aí você tem noção de quantas calorias você tá colocando de azeite? Aí eu pensei, deve ser umas 1000. Aí você vai falar assim, Mas azeite é gordura boa. eu sei que é gordura boa, mas se eu soubesse que eu tava ingerindo 1000 calorias de azeite, talvez eu não teria colocado tanto, né? A gente ter a informação faz toda a diferença. Eu comecei a pensar melhor nas minhas escolhas. Eu comecei a perceber que quando eu ia num almoço de família, por exemplo, eu comia muitas coisas sem pensar. Tinha lá o pão de entrada, pãozinho com azeite. Tinham várias sobremesas, às vezes, mais de uma opção. E tinha suco, refrigerante. E aí, muitas vezes eu estava consumindo todo esse rol maravilhoso de alimentos e em uma refeição eu compensei todo o déficit calórico que eu tive a semana inteira. E aí eu comecei a pensar, não, gosto, por exemplo, prato principal, esse aqui eu faço questão. Mas essa sobremesa aqui, eu nem gosto tanto assim, então acho que eu vou pular a sobremesa, porque comer a sobremesa representa ficar um pouco mais distante do resultado que eu quero atingir. Então, eu prefiro não. E aí o mais engraçado é que as pessoas que mais me perguntavam frequentemente o que eu tava fazendo, como que eu tava conseguindo emagrecer, porque era maravilhoso, eram as pessoas que falavam, mas você não vai comer a sobremesa? Não tô falando pra vocês recusarem a sobremesa da avó de vocês, não é isso. Se você vê a sua avó uma vez por ano e ela fez a sobremesa, come a sobremesa. Mas no meu caso, eu tava comendo todas as sobremesas. Eu tava comendo por mim, por você, repetindo pela família inteira. E toda semana. E isso tava me distanciando do resultado que eu queria. Sinto muito. É longo prazo. Não foi rápido. Eu emagreci 10 quilos em mais ou menos 10 meses. Isso dá uma média de 1 quilo por mês. E eu sei que quando a gente tá com sobrepeso há muitos anos e muito infeliz com isso, a gente quer assim, né? A gente quer acordar no dia seguinte, a gente vê aqueles antes e depois bonito do Instagram, e aí a gente quer aquilo pra já. Para o seu emagrecimento ser sustentável e ele se manter, quanto mais lento for o processo, melhor, porque aí você consegue fazer as coisas de uma maneira menos sofrida, mais flexível. E se for mais flexível, você consegue trazer esse estilo de vida para sua vida mesmo. E aí para de ser uma dieta e passa a ser um estilo de vida. Eu tô aqui falando de emagrecimento e é difícil falar de emagrecimento sem falar em números, né? Eu tenho 1,59 de altura, o máximo que eu me pesei foi 70 quilos, porque quando eu cheguei nos 70, eu simplesmente parei de me pesar. Falei, eu não quero mais me pesar, porque aquilo era um processo extremamente doloroso pra mim, e eu já tinha, desistido. E quando eu comecei
Minha reeducação alimentar, eu perdi no total aí nesses 10 meses 10 quilos. Então eu cheguei lá a 60, 59. E aí depois eu emagreci mais uns 5 quilos com exercício físico. E aí, quando eu cheguei nos 54 quilos, você vai me falar assim, pô, você foi feliz? Cara, eu não vou negar, eu fiquei extremamente feliz com o resultado. Eu me via linda. Passei a ter outro relacionamento com o meu corpo, ter prazer em comprar roupa, em tirar foto e tudo mais. Algumas pessoas criticaram, tem a galera que além de te criticou quando tava gordo, mas vai te criticar quando tá magro, é uma coisa maravilhosa. Mas a verdade é que isso tudo é um processo muito interno também. E eu fui a pessoa mais feliz do mundo quando eu percebi que eu podia controlar as minhas ações em relação a isso e chegar mais perto dos meus objetivos. Tiveram várias fases em que o se manter magra não foi mais uma prioridade para mim. E que bom, eu não tenho mais isso como a prioridade da minha vida. Eu não sei se vocês conseguem perceber, inclusive, eu não tenho mais aqueles 54 quilos, porque eu percebi que para eu me manter naqueles 54 quilos, eu ia ter que ter uma vida muito restrita. Eu não tô mais tão afim de fazer as trocas que eu fazia naquela época. A minha prioridade mudou um pouco para permanecer saudável e eu entendi que gordo ou magro não tem nada a ver com ser mais ou menos saudável. Mas, de fato, quando eu fui naquela endocrinologista que acabou com a minha raça, eu tava com colesterol alto, gastrite, esofagite e eu tinha 20 e poucos anos. Eu pegava uma gripe a cada 3 meses. E depois que eu passei pela reeducação alimentar, os meus exames sempre vieram perfeitos. A minha imunidade ficou muito melhor. A minha relação com o meu corpo é um pouco diferente. Esse corpo é o corpo que me trouxe até aqui. Então tá tudo bem se ele não tiver as medidas da modelo que a gente vê de biquíni na revista. Um corpo super magro não é necessariamente o que vai te trazer felicidade. Então eu fico feliz que esse processo também me fez pensar muito nessas coisas. Então essa foi um pouquinho da minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você que assistiu tá com algum problema parecido no sentido de olhar no espelho e não ser feliz, não se aceitar, eu queria frisar aqui de novo que tem uma parte muito interna em a gente conseguir ser mais gentil com a gente mesmo. Então, hoje em dia se fala muito nisso, a internet tá cheia de informações do tipo movimento corpo livre, pra gente aceitar corpos reais e normalizar corpos reais, sabe? Então, parar de seguir pessoas que são extremamente magras e que têm um padrão de beleza inatingível e ser um pouquinho mais gentil com o nosso corpo. Autoafirmar coisas boas sobre a gente, isso tudo é muito importante. Então, esquece o emagrecimento, acho que isso é a primeira parte. Mas isso dito, se você quer mudar os seus hábitos alimentares, seja para emagrecer, ou seja para ser mais saudável, ou seja para se livrar de algum problema de saúde que você esteja tendo, como por exemplo eu tive aos meus 20 e poucos anos, é possível. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês, e é possível sem sofrimento. É possível comendo bem e comendo com prazer. Todo mundo que me conhece sabe que eu não como sem prazer. Eu me recuso a fazer isso. Então, eu prometo pra vocês que aqui pelo canal vocês sempre vão encontrar receitas legais nesse sentido. E se você gostou desse vídeo, então comenta aí, me fala o que você achou. Se vocês tiverem dúvidas, podem comentar, espero conseguir ajudar de alguma forma. E aproveita para se inscrever também no canal, tá bom? Até a próxima!